Você aprende, descobre que leva-se anos para construir a confiança e apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Munhoz, bora para mais um vídeo de conteúdo, hoje com a aula de frações. Vamos lá, frações. Fração é a parte de um todo, que foi dividida em partes iguais. Numericamente, representa-se a fração como o quociente de dois números. O numerador indica quantas partes foram tomadas do todo e o denominador indica quantas partes foram divididas do todo. Vamos aprender um pouquinho? Vamos. Mas antes, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e dê um joinha no final do vídeo. Bora lá! Essa aqui é a representação de fração. Nós temos um todo, se a gente for olhar aqui comigo, ó, bora lá comigo. Nós temos um todo. Esse todo aqui tem 4 partes. Então, eu coloco na parte de baixo da fração ó, o número 4. Beleza? E agora eu vou ver quantas foram pintadas. 1, 2, 3. Pronto. Representei a fração como 3 em cima, que é a parte que foram pintadas, e o 4 o todo. A leitura dessa fração seria 3/4. Beleza? Mas vamos lá. Vamos representar essa segunda aqui. Você vai olhar que o todo tem 3 partes. Ó. Então, eu coloco no denominador o 3. Na parte de cima, aquelas que foram pintadas, no caso, 1. Ou seja, essa é uma fração, beleza? A representação dela é 1 em cima, 3 embaixo. A leitura seria 1/3. Ok? Bora para essa outra, que é praticamente igual, veja, é a mesma fração, só que agora esse todo novamente aqui está dividido em 4. Beleza? E novamente, quantas foram pintadas? Foram 3. Está aí. A leitura dessa fração seria 3/4. Vamos lá. Como é que eu pintaria, como é que eu representaria essa fração aqui? 2/3. Eu tenho 3 partes e eu vou pintar 2. Ó. Pintei uma, ok? E pintei 2. E aí, vejam, essa parte pintada está aqui. Correto? Nós temos 3 partes e sendo que tenho 3 partes tomadas 2. A leitura dessa fração seria 2/3. Vamos pegar essa outra. Nós temos a fração desenhada em 8 partes. Então, você está vendo aqui ela em 8. Mas eu quero tomar apenas 7 dela. Então, eu vou pintar aqui um pouquinho mais rápido para o vídeo ficar um pouquinho. Eu vou pintar 7. Vai sobrar apenas uma, né? Beleza? Isso. Aqui. Beleza? Tá aí a fração 7/8. Beleza? Vamos lá. Na leitura da fração, como eu já comecei a indicar, quando nós temos uma fração, ela é feita assim. A parte de cima, por exemplo, vou colocar aqui um 2 e aqui um 5. A parte de cima eu leio normalmente, então eu vou ler 2. Só que a parte de baixo do denominador, ele vai apresentar um nome. Por exemplo, aqui eu escreveria 2 o quê? Se fosse 2 embaixo, seria meio. Se fosse 3 embaixo, seria terços. Se fosse 4, é quarto. Aqui, no caso, é 5, então seria 2/5. Ou seja, tem o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, décimo. E tem depois do décimo, que no caso aqui seríamos os 2/10, eu tenho os números acima de 10, apresenta o termo avos. Por exemplo, aqui, ó, 5, leio normal. E, por exemplo, colocasse aqui 17, seria 17 com esse termo aqui, avos. Beleza? Lembrando que esse número aqui, 3 com 100 embaixo, a gente representaria como 3 centésimos. Beleza? Vamos lá, fazer a leitura dessa fração. Primeiro eu coloco o 2 na parte de cima e o 5 embaixo. O 5 eu vou chamar ele de quintos. Beleza? Mais do que 1 é quintos. Outra fração, 1 com 9 embaixo. A parte de cima é normal e a parte de baixo que tem um nome diferente. Então, seria de 9 eu faria nono, ou caso, 1 nono. Essa fração 11 em cima e 8 embaixo, em cima é normal, 11,
E o 8 embaixo que tem um nome diferente, que a gente chama de oitavo. Como é mais de 1, seria oitavos. Por último, eu tenho 5 no numerador, beleza? No denominador tem um nome diferente. Eu vou chamar ele de 14 avos. Esse é o 3 e o 100 embaixo. O 3 é normal e o 100 eu coloco o quê? Centésimos. Beleza, pessoal? Um abraço para todos. Fui!